Você já tomou bloqueio aí no seu perfil, na sua BM, na sua conta de anúncio? Então é sobre contingência que eu vou falar no vídeo de hoje. Para quem anuncia sabe que é um pilar aí extremamente importante e eu vou passar o que você precisa se atentar aí na hora de fazer uma boa contingência, beleza? E para quem ficar até o final desse vídeo, eu tenho um recado muito importante para dar. Sem enrolação, já aqui direto na minha tela do computador, tá? Eu vou falar para você o porquê que é necessário ter uma contingência, o que deve ser feito, tá? E tudo isso para que você mantenha aí as suas campanhas ativas na hora de você fazer os seus anúncios. Primeiramente, a gente precisa entender que o Facebook vai bloquear a gente, tá? É super normal os bloqueios, tá? Acontecem. A gente tem que estar com a mentalidade preparada para isso. Só que tomando algumas atitudes a gente consegue evitar que esse bloqueio seja tão rápido assim. E também tomando algumas atitudes a gente consegue ter uma estrutura aonde a gente nunca para de anunciar. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Então já vai deixando seu like aqui nesse vídeo para que eu saiba que esse assunto vai te ajudar. Se inscreve no canal porque eu tô sempre trazendo aí conteúdos para você, principalmente que quer ganhar dinheiro aí através da internet. Beleza? Então aqui, ó, por que é necessário, né? Pra gente continuar anunciando, como eu já falei aqui no vídeo no início, para que a gente consiga manter as nossas campanhas ativas. Afinal, a gente quer vender através dos anúncios e para que a gente venda, a gente precisa estar com as nossas campanhas de pé. O que deve ser feito? Então vamos lá. Existem alguns pontos que a gente precisa se atentar. Primeiramente, para a gente anunciar, a gente precisa ter perfis, certo? Então, quanto mais perfis, quanto mais forte esses perfis forem, melhor. Eu indico que você tenha aí no mínimo 3 perfis, tá? Muitas pessoas começam a anunciar com um perfil só. É normal, principalmente quando tá começando, não entender muito sobre isso, né? Mas é importante que você saiba disso. Se você tem um perfil só, você tá à mercê do Facebook. E se você tomar um bloqueio a nível de perfil, você não consegue mais anunciar com aquele perfil ali. Então, o que acontece? Você acaba aí deixando de vender. Então, se você tem no mínimo 3 perfis, a hora que um cai, com essa estrutura que eu vou te passar aqui, você consegue continuar anunciando com os demais. Essa é a intenção. Aqui na parte de aquecimento, a gente precisa entender que a gente precisa passar credibilidade pro Facebook, tá? O Facebook, ele gosta que a gente anuncie, afinal ele também ganha com isso, só que ele preza muito pela qualidade do usuário, né? Pela experiência desse usuário. Então o que acontece é que às vezes ele se depara ali com algum anúncio nosso que está fora das políticas de publicidade, ou até mesmo ele entende por alguma atividade que a gente faça que não é a gente que realmente está utilizando aquele perfil. Então ele também preza por nós também somos ali usuários da rede social, né? A gente sempre tem que pensar por esse lado. Então às vezes, por exemplo, quando você vai aí acessar o seu perfil em outro estado do que é comum você acessar, né? Hoje eu tô aqui em Santa Catarina, por exemplo. Aí eu viajo e vou acessar esse perfil em outro estado. O Facebook já pensa, opa, peraí, será que realmente a Ana que tá mexendo nesse perfil? Porque tá num outro estado que não é comum ela acessar. Então a gente já toma aí um bloqueio por atividade incomum. E aí é um bloqueio mais tranquilo, digamos assim, né? Dá de reverter, dá de solicitar análise, mas só para que você entenda. Então é comum a gente tomar esse tipo de bloqueio e aí a gente precisa entender que quando esse perfil ele não volta por algum motivo, pode ser que a gente tome um bloqueio aí permanente, a gente tem que estar aí muito bem preparado. E a esteira de aquecimento serve para que a gente vá passando essa confiança para o Facebook, para que ele entenda, não, a Ana tá trabalhando de forma profissional, tá indo aos pouquinhos, ela não quer somente vender ali com aquele perfil, com aquele anúncio, enfim. Então a gente precisa mostrar isso para o Facebook. E quando você nunca anunciou com aquele perfil, precisa ter essas etapas de aquecimento e aos poucos, tá? Gradativamente. Tem gente que já aprende a fazer anúncio, que aprende entre aspas, né? Que não sabe direito como funciona tudo, aí quer simplesmente pegar um perfil que ele nunca anunciou, quer criar uma BM, nessa BM já quer subir anúncio de conversão, já quer colocar lá R$100, R$300 por dia, e não é assim que funciona, tá? Você vai tomar um bloqueio de forma muito mais rápida. Então a gente consegue fazer esse aquecimento tanto no perfil, quanto na fanpage, quanto na BM, quanto nas contas de anúncio, tá? Todos os ativos que a gente tem dentro do Facebook, a gente precisa fazer esse aquecimento. Então, por exemplo, se você pega aí um perfil
perfil de outra pessoa, você precisa esperar um tempo para logar ele em outro estado. A fanpage é interessante que você faça algumas postagens ali nela antes mesmo de associar ela à sua BM. Depois lá no gerenciador de anúncio, também é interessante que quando a gente vai criar essa conta de anúncio, a gente não faça tudo ao mesmo dia, por exemplo. Quando a gente for subir a primeira campanha lá na conta de anúncio que a gente acabou de criar, é interessante que a gente suba aí com outro objetivo que não seja o de conversão já de primeiro momento, ou seja, de engajamento ou de qualquer outro objetivo que não seja de vendas, tá? Então, não comece com tudo, não chegue ansioso querendo as coisas da noite pro dia, porque isso só vai atrapalhar no seu processo. Aqui eu coloquei que outro pilar importante também é não cruzar os dados, porque o Facebook ele consegue, ele é muito inteligente, então devido a isso ele consegue cruzar os nossos dados. Como assim, Ana? Você tem 3 perfis ali, como eu falei, então dependendo das atitudes que você tomar dentro desses 3 perfis, ele consegue associar que é a mesma pessoa que está anunciando com esses 3 perfis e consequentemente ele consegue identificar e bloquear isso. Então, você utilizou o perfil 1 para anunciar, tomou bloqueio, né, por algum motivo, e você tá também anunciando com os outros 2 perfis, o perfil 2 e o perfil 3. Devido à quantidade de dados que você cruza ali, e eu já vou explicar, o Facebook identifica e automaticamente ele pode bloquear e você vai ter aí o bloqueio em cascata que a gente fala, né? Tomar um bloqueio em todos os perfis ou, enfim, todos os ativos que você estiver utilizando. Por que isso? E como que o Facebook consegue identificar esses dados? Através do nosso computador, do nosso notebook. Cada computador, cada notebook tem uma numeração onde é possível o Facebook identificar. Então, se a gente não utilizar algo para camuflar esses dados, o Facebook vai conseguir identificar de uma forma mais fácil esses perfis. Eles estão todos no mesmo computador e aí, consequentemente, a gente pode tomar aí bloqueio em todos os perfis que a gente estiver logando nessa mesma máquina. Então, é interessante que a gente utilize multilogin para camuflar esses dados do nosso computador, da nossa máquina, do nosso notebook, e também é interessante que a gente utilize a 4G para que a gente não acesse aí através da nosso Wi-Fi todos os perfis, justamente porque a Wi-Fi ela também tem um IP que é muito possível de identificar. Já na 4G, quando a gente utiliza ali de colocar no modo avião, conectar na 4G, entrar no nosso multilogin, acessar o perfil, e aí quando a gente sair desse perfil, né, a gente entrou lá, fez o que a gente precisava fazer naquele perfil, ou anunciou, ou fez o aquecimento. Quando a gente sai, a gente pega, coloca novamente no modo avião, né, no nosso celular. Aí, quando a gente for conectar na 4G de novo, vai ter uma outra numeração. Então, dessa forma, fica mais difícil do Facebook identificar que esses são os mesmos perfis logados pelas mesmas pessoas. Beleza? Então, é uma forma aí de não cruzar esses dados, tá? A forma de pagamento também é uma forma de cruzamento de dados. E eu sei que é mais difícil, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, dividir, né, separar essas formas de pagamento. Por exemplo, Ana, eu vou colocar em cada conta de anúncio um cartão diferente. Seria interessante? Seria, porque são cartões, números diferentes. Se você tomar um bloqueio naquela conta de anúncio, ele não vai, digamos assim, né, associar com a outra conta de anúncio, porque não tem nenhum dado ali que ele consiga cruzar, tá? De modo bem simples. Só que tem gente que não consegue fazer isso. Então, se você conseguir, pelo menos colocar, então, uma forma de pagamento por cada BM, já é também mais interessante. Ana, não consigo por cada BM. Se você conseguir colocar, então, uma forma de pagamento por cada perfil, ou seja, naquele perfil, eu uso o cartão do Banco do Brasil para todas as minhas 2 BMs e para todas as contas de anúncio ali. Beleza, pelo menos você não vai estar cruzando esses dados com um outro perfil. Ana, não, eu tenho 3 perfis, mas eu só tenho uma forma de pagamento. Tudo bem, mas você precisa estar atento e ciente que essa pode ser uma forma aí do Facebook cruzar os dados entre os seus perfis, beleza? E aí, por último, aqui, eu coloco que a gente precisa ter os perfis administradores. O que seria isso? Tenha perfis de backups, tá? É um passo um pouquinho mais complexo, mas é como se você tivesse, por exemplo, alguns perfis já pronto para anunciar, né? Os perfis anunciantes, e aí você tem outros perfis que servem de backup. Eles só são administradores desses outros perfis que estão anunciando. Eles não têm nada ali, digamos assim, né? Nada para cruzar, nenhuma informação. Só que, se caso você tome um bloqueio a nível de perfil, as BMs que estão lá dentro e as contas de anúncio, elas conseguem ser acessadas por outro perfil, que é esse perfil backup. E aí você não perde todos os seus ativos, beleza? De modo simples seria isso. E aí aqui eu coloquei, tenha seus perfis prontos para anunciar. Ou seja, a ideia de
de ter mais perfis é enquanto um está anunciando, depende da sua operação, depende do seu orçamento, mas enquanto um está anunciando, o outro, o segundo, digamos assim, já esteja aquecendo para que se o primeiro cair, o segundo você já consiga ali naquele momento subir uma campanha de conversão para continuar aí com as suas campanhas ativas. Beleza? Então aqui eu quero conversar com você que chegou até essa etapa do vídeo, eu sei que são poucos, tá? Nesse vídeo aqui eu não consigo ir a fundo em cada ponto, se você entender isso, você já tá na frente de muita gente, mas eu preparei aqui em videoaulas, tá? Todos esses pontos bem especificamente, te explicando tudo certinho, inclusive te dando aqui uma esteira de aquecimento, como que você faz esse aquecimento de cada ativo, né? Desde o perfil até a ABM, a conta de anúncio, como que você faz isso na prática, organizado, né? Passado ali certinho no Trello. Eu coloquei tudo aqui, como que você faz também para ter esses perfis administradores. Então, se você quiser ter acesso a essas videoaulas aqui com passo a passo para que você tenha uma contingência à prova de bala e esteja aí a um passo à frente sempre do Facebook, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, tá? E você pode ter acesso a tudo isso aqui. Vale muito a pena você ter uma boa contingência. Beleza? Eu espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo e te vejo até o próximo vídeo. Tchau!